Dragão de Komodo. Alcançando até 3 metros de comprimento, pesando mais de 100 quilos. São lagartos muito grandes, são os maiores da Terra. Cabeças longas, achatadas, com focinhos arredondados, escamas na pele, pernas arqueadas e caudas enormes, extremamente musculosas. Os dragões de Komodo prosperam no clima severo das pequenas ilhas da Sonda, na Indonésia, há milhões de anos. Preferem florestas tropicais das ilhas para poder habitar, mas podem ser encontrados em todas as partes das ilhas. Embora esses répteis atléticos possam andar até 11 quilômetros por dia, eles preferem se manter ainda mais próximos do seu local de nascença. Dificilmente e raramente vão se aventurar ainda mais longe dos vales onde nasceram. Uma vez ao ano, quando estão prontos para o acasalamento, os dragões, fêmeas, exalam um odor nas fezes para atrair os machos. Quando um dragão macho localiza uma fêmea, ele costuma coçar as costas do corpo dela e lambe seu corpo. Se ela lamber de volta, quando uma presa passa por perto, o dragão salta em direção a ela, utilizando as suas garras afiadas e dentes serrilhados semelhantes ao dos tubarões, para retalhar sua refeição. O dragão de Komodo não possui glândulas de veneno repletas de toxinas que reduzem a pressão arterial causando hemorragia, impedindo a coagulação e induzir um choque circulatório. Isso não passa de um mito, não passa de uma lenda. Os dragões eles mordem as presas com os dentes serrilhados e as puxam para trás com fortes músculos do pescoço, causando enormes ferimentos. Não existe peçonha que acelera a perda de sangue e deixa a presa em estado de choque circulatório. Os animais que conseguirem escapar das garras de um dragão de Komodo vão sentir que tiveram sorte, mas por pouco tempo. Os dragões podem seguir de uma maneira calma e cautelosa, até que eles consigam capturar a presa desprevenida e por fim finalizar a sua predação. Um dragão de Komodo pode consumir 80% de seu peso corporal em uma única refeição. Embora a reprodução assexuada permita que as fêmeas de dragões de Komodo reponham a população, existe uma vantagem evolutiva, porém há uma grande desvantagem. Apenas os machos que vão ser os indivíduos que vão nascer desse processo de reprodução. Ou seja, quando uma fêmea de dragão de Komodo exerce a partenogênese, o filhote que vai nascer dessa reprodução assexuada sempre será macho. A escassez de fêmeas em uma população vai resultar em uma consanguinidade, ou seja, vai ter que ocorrer um ato sexual, uma reprodução, uma cópula consanguínea, de acordo com as evidências obtidas. A relutância do réptil em se afastar do seu local de nascimento agrava ainda mais o problema à medida que a população da espécie entra em declínio e se fragmenta. Os seres humanos também representam uma grande ameaça à sobrevivência do dragão de Komodo. O habitat do dragão é alvo de queimadas, que tem como objetivo de remover a vegetação nativa e liberar o solo para outros usos. Além disso, os caçadores têm como alvo esse réptil e suas presas. Os turistas também oferecem alimentos e interrompem o processo de acasalamento dos dragões, o que fez com que o governo da Indonésia cogitasse um fechamento temporário da ilha de Komodo, um dentre as inúmeras onde esses répteis são encontrados para o turismo. Mas turistas também são importantes para iniciativas de conservação, pois o impulso econômico proporcionado pelo turismo incentiva os moradores a protegerem essa espécie. No ano de 1980,
A Indonésia criou o Parque Nacional de Komodo para proteger o dragão e seu habitat. Esse refúgio de 1.800 quilômetros quadrados. Neste local também abrigam outras espécies, incluindo aves e mamíferos, bem como um rico ambiente marinho que inclui baleias, golfinhos, tartarugas marinhas, tubarões, corais, esponjas, raias-jamanta e outras mais de 1.000 espécies de peixes. Enfim, eu prefiro falar manta do que jamanta, mas enfim, vocês entenderam. Atualmente, o Patrimônio Mundial da Unesco, o Parque Nacional de Komodo estabeleceu patrulhas para coibir a caça ilegal. Também trabalha com comunidades locais para conscientizar a população sobre a espécie e a importância de protegê-la. O dragão de Komodo trata-se de um animal de grande porte, sendo considerado, obviamente, o maior lagarto do planeta. Não é o maior réptil do mundo, porque ele ainda está atrás dos grandes crocodilos, como o crocodilo do Nilo e crocodilo da água salgada. O dragão de Komodo pode apresentar 3 metros de comprimento, quando adulto pode pesar mais de 100 quilos, como a gente viu no começo do vídeo. Dragões de Komodo são exclusivamente carnívoros e se alimentam principalmente de carniça. Eles também caçam suas presas, geralmente por emboscadas. Correndo, o dragão de Komodo pode atingir 20 km por hora e é capaz de nadar e mergulhar. O dragão de Komodo, de nome científico Varanus komodoensis, é um réptil pertencente à ordem Squamata, família Varanidae e gênero Varanus. O dragão de Komodo tem uma cauda robusta e forte, e as patas são curtas, porém apresentam garras muito poderosas. O focinho do dragão é arredondado e possui uma língua bifurcada, que se assemelha à língua das serpentes. A língua entra e sai da boca com muita frequência, um ato relacionado com a percepção do ambiente. Ele capta moléculas de cheiro e o órgão de Jacobson, localizado na parte superior do palato, interpreta essas informações, garantindo com que o animal possua um olfato muito aguçado, muito apurado. O dragão de Komodo é capaz de sentir o cheiro de uma presa viva a quase 4 km de distância. Os adultos e os jovens têm características que se diferem. Um dragão de Komodo adulto apresenta coloração uniforme, que vai do marrom ao vermelho acinzentado, enquanto o juvenil é verde com faixas amarelas e pretas. Além disso, adultos e juvenis da espécie vivem em locais muito distintos. Enquanto os jovens são essencialmente arbóreos, os adultos apresentam um hábito ainda mais terrestre. Os dragões de Komodo são animais diurnos e solitários, porém essa solidão não é observada no momento da alimentação, por se tratar de animais com hábitos oportunistas. É possível observar que os dragões juntos se alimentam das mesmas carcaças das mesmas presas. Grupos de animais são também observados no momento da reprodução. Os adultos cavam várias tocas, várias cavernas, túneis, nos quais se abrigam em dias muito quentes e também à noite. O dragão, apesar da sua aparência, é capaz de correr velocidades que variam entre 15 e 20 km por hora. É também um excelente nadador e mergulhador. Os dragões são animais exclusivamente endêmicos das ilhas da Indonésia, de Rinca, Padar, Flores e Komodo. Nessas regiões podem ser observados em diferentes ambientes, como as savanas, as florestas tropicais e também os habitats litorâneos. Os dragões possuem uma variação de acordo com o seu cardápio. As presas são muito diversificadas, incluindo cervos, cavalos, búfalos, cabras, porcos selvagens, entre outros. São alguns dos animais que fazem parte dessa dieta muito diversificada dos dragões de Komodo adultos. Os adultos também costumam se alimentar de dragões jovens, e estes se alimentam de pequenos animais como insetos. Por muito tempo, acreditou-se que as bactérias presentes na saliva do dragão de Komodo eram responsáveis por causar uma infecção, uma intoxicação muito grave que levava a presa ao óbito. Porém, essa hipótese não está correta, e existia também aquela hipótese de que existia uma peçonha, um veneno que esses animais produziam em glândula. Só que essa hipótese também está incorreta, porque já foi provado cientificamente. De fato, os dragões possuem uma microbiota de bactérias na sua saliva, só que não são elas
as responsáveis por causar uma infecção tão grave que levaria a presa ao óbito, como se fosse uma peçonha de serpente. E não, dragões não possuem peçonhas análogas ou similares às serpentes, aos aracnídeos, às águas-vivas. Pois é, já foi comprovado cientificamente de que ambas as hipóteses, tanto de bactérias como de veneno de peçonha, elas estão incorretas. As fêmeas de dragão atingem a maturidade sexual com cerca de 9 anos de idade, enquanto os machos atingem a maturidade após os 10. Os dragões são animais que se tornam muito agressivos durante a época do acasalamento, estabelecendo lutas muito ferozes na disputa pelas fêmeas. Durante a luta, os machos se colocam na posição vertical e tentam derrubar seu adversário. O primeiro a ser nocauteado, o primeiro a cair, é o perdedor. As fêmeas, quando prontas para acasalarem, liberam um cheiro característico nas fezes. Após o acasalamento, o macho permanece com as fêmeas por alguns dias para poder garantir de que a fêmea não vá se acasalar novamente. O dragão de Komodo, assim como várias outras espécies, é ovíparo. As fêmeas cavam um buraco no solo onde vão depositar cerca de 24 a 26 ovos e depois o cobrem com terra e folhas. Os ovos são incubados por um período de 8 a 9 meses. Após esse tempo, os filhotes nascem com cerca de 37 centímetros, que logo vai procurar abrigo em uma árvore, pois podem acabar se tornando presas de outros predadores. Ao viver em árvores, os filhotes vão evitar a predação por indivíduos mais velhos de sua espécie também. Aos 8 meses, os filhotes se tornam muito maiores, muito grandes para poderem permanecer nas árvores, e por isso eles vão ter que passar a ter hábitos mais terrestres. A espécie pode viver cerca de 50 anos. Os dragões de Komodo são animais protegidos por lei, entretanto é comum que as pessoas os matem como forma de proteger o seu gado, seus animais domésticos, seus animais de criação. Além disso, os dragões de Komodo sofrem com problemas como a redução de suas presas naturais e também a perda de seu habitat. Atualmente, eles são classificados pela lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção, a famosa IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, como espécies em perigo. A saliva do dragão de Komodo contém cerca de 57 tipos diferentes de bactérias e não é venenosa, não é peçonhenta. Quando ele morde suas presas, as bactérias presentes em sua saliva entram na corrente sanguínea da vítima e causam sim uma infecção, o que vai impedir a coagulação do sangue e vai levar à perda da consciência do animal, que aos poucos ele vai acabar sofrendo ainda mais. Aí depois os dragões vão lá e dão um bote final. Existe também uma grande agilidade dos dragões. Apesar do tamanho, eles podem atingir velocidades que alcançam 20 km por hora, isso em curtas distâncias. Seu olfato é extremamente desenvolvido, permitindo que detectem carniça a quilômetros de distância. As fêmeas vão pôr os ovos em ninhos escavados no chão e vão os incubar por cerca de 7 a 8 meses. A longevidade do dragão de Komodo pode viver até 30 anos. É importante ressaltar que o dragão de Komodo é uma espécie vulnerável, de acordo com a IUCN, ameaçada principalmente pela perda de habitat e pela caça. Os dragões de Komodo desempenham um papel crucial no equilíbrio da biodiversidade em seu ecossistema nativo, as ilhas da Indonésia. Sua importância ecológica é multifacetada. Primeiro, controle populacional das presas. Como predador de topo, os dragões de Komodo ajudam a regular a população de suas presas, como os cervos, os javalis e os búfalos. Esse controle vai evitar o superpovoamento de herbívoros, que poderia levar à destruição da vegetação e à desestabilização do ecossistema. Por isso a importância de existir carnívoros onde existem muitos herbívoros. Segundo lugar, a eliminação de animais doentes ou fracos. Ao se alimentarem de carniça, os dragões de Komodo removem animais mortos ou doentes do ambiente, auxiliando na prevenção da propagação de doenças e contribuindo para a saúde geral do ecossistema. Terceiro, manutenção da diversidade genética. A predação exercida pelos dragões de Komodo sobre suas presas também atua como uma forma de seleção natural, favorecendo os indivíduos mais fortes e saudáveis. Isso contribui para a manutenção da diversidade genética das populações de presas.
Um fator importante para a resiliência e adaptabilidade das espécies. Quarto lugar, ciclagem de nutrientes. Ao se alimentarem de carniças, os dragões ajudam a decompor a matéria orgânica e liberar nutrientes de volta ao solo, contribuindo para a fertilidade e o ciclo de nutrientes do ecossistema. A conservação dos dragões de Komodo é fundamental não apenas para a preservação dessa espécie icônica, mas também para a manutenção da saúde e do equilíbrio dos ecossistemas onde habitam. A perda desses predadores de topo de cadeia teria impactos negativos em toda a cadeia alimentar, afetando a biodiversidade e a estabilidade do ambiente. Além disso, os dragões de Komodo são um importante atrativo turístico, gerando renda para as comunidades locais, incentivando a proteção de seu habitat. A conservação desses animais contribui para o desenvolvimento sustentável da região e para a valorização do patrimônio natural e cultural da Indonésia. Temos uma surpresa para você. Este é um dragão de Komodo. Ele tem dentes parecidos com o de um tubarão e músculos fortes o bastante para matar um humano. Dragões de Komodo são os pesos pesados dos lagartos. Eles pesam mais de 136 quilos e chegam a 3 metros de comprimento. Eles são encontrados apenas em algumas ilhas da Indonésia. Hoje em dia, cerca de 5.700 dragões estão vivos. Em 2019, cerca de 221 mil pessoas visitaram o Parque Nacional de Komodo. Você pode fazer o passeio sozinho, mas tenha cuidado. Se um dragão com fome cruzar seu caminho, o que você deve fazer para sobreviver? Você consegue fugir de um dragão de Komodo? Por que a mordida dele é tão perigosa? E por que correr em zigue-zague pode salvar sua vida? Dragões do Parque Nacional de Komodo atacaram desde 1974 31 pessoas. 5 delas morreram. Veja como visitar a ilha de Komodo e sair vivo. Primeiro passo: não vá sozinho. Quando um dragão de Komodo caça, ele prefere um alvo que está sozinho. Por isso, fique perto de outras pessoas e não seja pão duro. Fazer uma visita guiada é o jeito mais seguro de andar pelo parque. Segundo passo: fique na trilha. É fundamental que você ande pelas trilhas oficiais do parque. Se você sair do caminho indicado, corre o risco de ficar perto demais de um dragão de Komodo. Eles adoram se esconder em arbustos e nas sombras embaixo das casas de palafitas. Terceiro passo: mantenha distância. Se você chegar muito perto e os dragões de Komodo se sentirem ameaçados, podem atacar. Mesmo que você estiver de longe, eles podem se assustar com movimentos bruscos e te atacar. Quarto passo: seja discreto. Os dragões de Komodo têm um olfato incrível. Por isso, não é uma boa ideia usar perfumes fortes. Guarde a colônia para outra ocasião. Mulheres menstruadas não podem se aproximar dos lagartos porque eles sentem o cheiro de qualquer gota de sangue. E quando percebem o sangue, o instinto caçador entra em ação. Se você fizer muito barulho, vai atrair a atenção ou irritar os lagartos. Qualquer ameaça pode ser um convite para um ataque. Quinto passo: corra em zigue-zague. Você foi barulhento. Um dragão de Komodo furioso está atrás de você. A boa notícia é que você pode conseguir fugir. Esses bichos chegam a 21 km por hora, mas não por muito tempo. Então, dê tudo de si e talvez você consiga escapar. Se você não é um corredor nato, está cansado ou o réptil está perto demais, essa dica pode salvar sua vida. Os dragões de Komodo só correm para frente. Então, corra em zigue-zague e o dragão vai parar de te perseguir. Sexto passo: evite. Se você for mordido,
suas chances não são das melhores. Um dragão pode te seguir por quilômetros, esperando que o veneno faça efeito. Por isso, se defenda para tentar escapar. As escamas do dragão de Komodo são como uma armadura. Chutes e socos não vão fazer nem cócegas. Use um galho ou uma pedra para acertar as narinas, os olhos ou dentro da boca dele. Se um dragão não muito grande te abocanhar, tente afastar a mandíbula dele com suas mãos. A atriz Sharon Stone deu de presente de aniversário para o marido uma experiência com um dragão de Komodo no zoológico de Los Angeles. Enquanto o homem tirava uma foto, o dragão puxou o pé dele. Ele segurou, abriu a boca do lagarto e conseguiu fugir, se arrastando para fora da jaula. 7º passo: seja rápido ou morra. Peça ajuda e vá para um hospital o quanto antes. Não demore, porque o veneno pode te fazer sangrar até a morte. Sua prioridade é conseguir ajuda médica. E lembre-se, o sangue pode atrair outros dragões. Se conseguir se mexer, volte para a trilha e peça ajuda de um guia. Eles andam com varas para afastar os répteis. Os dragões só atacam se estão ameaçados, ficam irritados ou sentem cheiro de sangue. E os humanos não são as presas habituais deles. Mas esses lagartos estão perdendo as fontes de alimento e o habitat natural deles. Parabéns! Você sobreviveu ao ataque do dragão de Komodo. Mas e se o lagarto for... Para os turistas que desejam ver os dragões de Komodo de perto nas ilhas da Indonésia, como Komodo e Rinca, algumas dicas e informações são muito importantes, são fundamentais para poder garantir uma experiência segura e inesquecível, planejando sua viagem. A melhor época para visitar, a estação seca, de abril a outubro, é geralmente considerada a melhor época para visitar, pois há menos chances de chuva e as trilhas são mais acessíveis. Como chegar? A principal porta de entrada para o Parque Nacional de Komodo é Labuan Bajo, na Ilha das Flores. De lá é possível pegar barcos para as ilhas de Komodo e Rinca. Onde se hospedar? Labuan Bajo oferece uma variedade de opções de hospedagem, desde hotéis simples até resorts de luxo. Nas ilhas de Komodo e Rinca, há opções de hospedagem mais rústicas, como os bangalôs e acampamentos. Agências de turismo. É altamente recomendável contratar uma agência de turismo local para organizar sua viagem, pois elas podem fornecer guias experientes, organizar transporte e obter as permissões necessárias para entrar no parque. Durante a visita, é obrigatório contratar um guia local para acompanhá-los nas trilhas nas ilhas de Komodo e Rinca. Os guias são altamente experientes em identificar os dragões de Komodo e garantir a segurança dos visitantes. As trilhas nas ilhas variam em dificuldade e duração. É importante escolher uma trilha adequada ao seu nível de condicionamento físico. Mantenha uma distância segura dos dragões, pois eles são animais selvagens e podem ser muito perigosos. Não se aproxime ou tente alimentá-los. Não coma perto dos dragões, pois o cheiro de comida pode atraí-los. Usem roupas leves e confortáveis que cubram seus braços e pernas para se proteger de arranhões e picadas de insetos. Use sapatos fechados e confortáveis para caminhar pelas trilhas. Use protetor solar e repelente para se proteger do sol e dos insetos. Segurança. Os dragões de Komodo são animais selvagens e podem ser muito perigosos. Mantenha uma distância segura e siga as instruções dos guias. Se você for mordido por um dragão, procure atendimento médico imediatamente, pois a saliva dos dragões podem conter diversas bactérias que podem causar infecções. Tenha cuidado com outros animais selvagens que podem ser encontrados nas ilhas, como os primatas, javalis e as serpentes. Em caso de acidentes, procure ajuda médica. Se você sofrer um acidente, como uma mordida de dragão de Komodo ou uma queda, procure o atendimento médico imediatamente, o mais rápido possível. Informe as autoridades do parque sobre o acidente. É importante ter um seguro viagem que cubra despesas médicas em caso de acidentes. Dicas extras. Respeite a natureza. Não deixe lixo nas ilhas. Não perturbe os animais. Fotografe os dragões à distância sem se aproximar demais e evitem utilizar flash, pois pode chamar a atenção deles. Consulte seus médicos antes de viajar para se informar sobre as vacinas e medicamentos recomendados para a região. Ao seguir essas dicas e informações, os turistas podem desfrutar de uma experiência segura e inesquecível ao ver os dragões de Komodo de perto nas ilhas da Indonésia.
O dragão de Komodo é uma criatura envolta em mistério e fascínio, com uma história que se mistura com a mitologia local. A existência do dragão de Komodo era conhecida pelas comunidades locais há séculos, mas o mundo exterior só tomou conhecimento da sua existência no início do século XX. Em 1910, o tenente J.K.H. Van Steynt, da administração colonial holandesa, ouviu rumores sobre a existência de lagartos gigantes em Komodo. Intrigado, ele capturou um espécime e o enviou para o Museu Zoológico de Bogor, em Java. Em 1912, o zoólogo britânico Walter Rothschild descreveu formalmente a espécie, nomeando-a Varanus komodoensis. A partir da década de 1920, o dragão de Komodo se tornou uma sensação global, atraindo a atenção de cientistas, exploradores e amantes da natureza. Sua aparência exótica e comportamento predatório o transformaram em um símbolo de força e mistério. Mitologia. Nas ilhas de Komodo, Rinca e Flores, o dragão de Komodo é conhecido por vários nomes, como Ora ou Boiadarat, que significa crocodilo terrestre, apesar dele não ser crocodilo, ser um lagarto. As lendas locais o descrevem como um animal poderoso e perigoso capaz de trazer tanto bênçãos quanto destruição. Algumas lendas narram que os dragões de Komodo são descendentes de dragões míticos que habitavam a região há milhares de anos. Outras histórias contam que eles são guardiões de tesouros escondidos ou espíritos ancestrais que protegem as ilhas. Respeito e temor. Os dragões de Komodo são vistos como uma mistura de respeito e temor pelas comunidades locais, como um paradoxo. Acreditava-se que eles possuíam poderes sobrenaturais e que sua mordida é fatal. Por isso eram evitados e reverenciados. O dragão de Komodo na cultura popular, cinema e literatura. O dragão de Komodo já apareceu em diversos filmes e livros, como King Kong de 1973, O Hobbit de 2012. Sua imagem é frequentemente associada à fantasia e à aventura. O dragão é um símbolo de mistério que se tornou um símbolo de muito mistério e muito fascínio, representando a beleza e a selvageria da natureza. Sua história e mitologia continuam a inspirar a imaginação de pessoas em todo o mundo. Vejam agora um compilado de predação dos dragões de Komodo.
Preservação. Apesar de sua popularidade, o dragão de Komodo é classificado como uma espécie vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Suas principais ameaças são a perda de habitat, a caça ilegal e o turismo descontrolado. Vários projetos de conservação estão em andamento para proteger o dragão de Komodo e seu habitat natural. Esses projetos incluem a criação de áreas protegidas, o combate à caça ilegal e a promoção do turismo sustentável. O dragão de Komodo é uma criatura fascinante, com uma história rica e uma mitologia envolvente. Sua preservação é fundamental para garantir que as gerações futuras possam apreciar sua beleza e sua importância ecológica. Até breve.